Hoje aqui no Serra Esporte Clube eu vou conversar com um mito do futebol gaúcho. O cara vai provar que Porto Alegre não é longe e ele veio de ônibus. Não sei se de ônibus, mas veio aqui encontrar a gente. Sandro Sotile. Prazer. O mito. Meu convidado hoje no Serra Esporte Clube é Sandro Sotile. Tu acha que tu é o jogador mais importante do futebol gaúcho, o mito do futebol gaúcho ou não, Sotile? Tu é um pouco mais humilde, não é tanto assim? Olha, eu acho que não sou tudo isso, né? Eu acho que eu tenho uma história brilhante dentro do futebol gaúcho, como jogador, como pessoa, enfim. Acho que a minha trajetória como jogador, na verdade, eu construí no interior, principalmente. Tive a passagem pelo Internacional. Mas é uma história bonita que todas as pessoas que me acompanharam durante esses 20 anos como profissional me admiram como pessoa e principalmente como jogador pelos clubes onde eu passei. Agora, o cara que tá assistindo agora e assistiu o Sandro Sotile fazendo gols, não tem um pouco da ideia como é que surgiu o Sandro Sotile pro futebol. E até tu estava me contando que tu ia, às vezes, treinar a cavalo. Pegava um cavalo e ia treinar. Como é que foi aquele começo do Sandro Sotile, quando morava lá em Rondinha ainda? Naquela época, a minha família não tinha condições. A gente morava a 7 quilômetros longe de Rondinha, no interior. Rondinha já é interior, então no interior de Rondinha. Então, às vezes eu ia a pé, caminhava 7 km para fazer a escolinha, depois voltava mais 7 km. E às vezes, quando estava muito cansado, eu ia no vizinho, pedia um cavalo emprestado e ia treinar a cavalo, terminava o treino da escolinha, voltava a cavalo. Então, esse foi o meu começo. Mas olhando para trás hoje, eu faria tudo isso novamente porque foi um sonho de criança que se tornou realidade. Tu lembra qual foi o primeiro time, né, que tu acabou jogando como profissional e do teu primeiro salário que tu conseguiu realmente com o futebol, com aquele dinheiro ali, tu conseguiu ir para casa, sei lá, ajudou um pouco teu pai, tua mãe, a tua família, conseguiu comprar com aquele dinheiro comida, por exemplo, para levar pro mês para cá. Tu lembra qual foi o time, quando que foi isso? Na verdade, eu me tornei profissional no Ipiranga de Erechim. Naquela época a legislação era um pouco diferente lá, naquela época o atleta era profissional depois que saísse dos juniores. Sim. Então, no momento que estourava a idade, no caso 20 anos, aí que se tornava profissional. E quanto ao salário, eu acho que no começo não tinha. Uhum. Então, como eu comecei a me destacar nos juniores do Ipiranga, eu lembro que na época eu fiquei uns 3, 4 meses, até 6 meses, eu acho, morando na concentração do Ipiranga. E não tinha ajuda de custo, E aí depois comecei a treinar no profissional e aí o presidente do Ipiranga na época, agora não lembro o nome, começou a me dar meio salário de ajuda de custo. Então o primeiro dia que eu fui na secretaria lá pegar meio salário, fiquei muito feliz. Agora, você passou um período no seminário, né? Foi seminarista. Por que decidiu virar realmente jogador de futebol e não foi hoje? Hoje o Sandro Sotile seria um padre. Qual foi o momento que tu abandonou o seminário para realmente ficar só como jogador de futebol? Na verdade, o desejo de ser jogador de futebol. No interior, na verdade, as famílias, eu sou descendente da família italiana, normalmente tem um costume de um filho ou uma filha colocar em um colégio para seguir a vida religiosa. Sim. Tem esse costume. Hoje em dia já mudou um pouco. Então, naquela época, meu pai também não tinha condições para eu estudar. Eu tinha um tio que era irmão marista e me convidou para estudar no colégio marista, interno no colégio marista. E meu pai me colocou essa ideia, tu vai fazer o segundo grau no colégio marista. Mas a forma de convencimento foi através do futebol. E o irmão marista, no caso, falou para mim que você jogava muito futebol aqui em Viamão, no colégio marista em Viamão. Então foi a forma que eu falei, não, vou ir no colégio, porque lá se joga muito futebol e quem sabe lá eu possa, quem sabe um dia ser atleta profissional. Então chegando, acabou o segundo grau, quando
fui fazer os primeiros votos. Um dia eu cheguei em casa e falei, pai, ó, infelizmente não vou seguir a vida religiosa, eu vou tentar ser jogador de futebol, é o meu sonho. E meu pai falou, filho, vamos ver, a gente aqui não tem muita estrutura, não conhece muita gente, mas vamos ver o que a gente pode fazer. Aí acabei ficando mais, trabalhando com ele, mais uns 6 meses na roça lá. O que tu fazia na roça? Plantava, na família planta soja, milho, cuida de vacas, família simples lá no interior. Mas tudo manual, nada com... Hoje em dia é mais moderno as coisas. Hoje é tudo com máquina. Como se diz lá, peguei na enxada, muitas coisas legais que eu fiz. E como é que é o Sandro Sotile fora do campo, né? Como é que o Sandro Sotile era no final de semana? Gosta de fazer festa, churrasco? Eu gosto muito de estar com os amigos, principalmente jogar, que nem agora, jogar um futebol. Agora, comer uma carne. Agora tu joga só pela carne e pela cerveja. Pela cerveja e brincadeira, estar com os amigos. Acho que isso nós homens a gente tem isso. O futebol proporciona esses momentos lindos, que é descontração, principalmente uma música, uma viola. Então, hoje em dia é isso aí, ó, é estar com os amigos e jogar, fazer parte. Eles também se sentem bem com a minha presença. E se divertir. Eu acho que eu sempre fui um cara muito tranquilo, sempre levei a minha vida sabendo daquilo que eu podia e não podia fazer. Por isso que toda a minha trajetória como jogador, as pessoas, nunca tive envolvido em polêmica, principalmente em noitadas, altas festas. Mas gostava da noite, assim, bailão, não? Bailão. Gosta de um bailão? Gosta ainda? Gosto. Mais quando era solteiro? Não, mas eu gosto. Eu gosto de curtir as músicas. E então, são tudo etapas da vida, né? Eu sei que tu tem uma amizade muito grande com o pessoal do musical JM, né? Isso, tem muitas dessas bandas aí, principalmente na minha região lá, eles tocam muito seguido. JM, São Marino, Passarela. Sandro Sotile vai estar nas eleições ou não? Ou está decidindo ainda? Existe um convite, né? Existe um convite. Hoje eu sou pré-candidato a deputado estadual. Então, uma coisa assim que, por toda essa mídia, por todo esse nome, por todo o que eu fiz pelo esporte, eu acho que poderia fazer um trabalho muito legal dentro da área do esporte, principalmente. Então, vamos aguardar. Eu acho que eu vou curtir esse momento, principalmente que é a minha despedida, fazer as coisas com calma. Mas, se acontecer a questão da política, eu acho que tenho certeza que serei um vencedor, como fui pelo futebol. Separei aqui, Sotile, dois caras do Twitter mandaram perguntas quando eu disse que ia gravar contigo, e aí o pessoal mandou. O primeiro é o seguinte, a seguinte pergunta, o Israel Cidade, né? Ele pergunta se tu comeu carne de cachorro quando tu jogou na China. Bom, na verdade, que eu saiba não, né? Que eu saiba não, mas pode ter acontecido. Sabe por quê? Porque para eles lá, a cultura deles lá é que nem nós aqui convidar um melhor amigo para ir num melhor restaurante. Sim. Aqui, comer aquela bela picanha. Então, às vezes, quando nós acabávamos os jogos, ganhávamos um jogo lá na China, o presidente chegava, não, hoje falava... Hoje é por minha conta. Por minha conta, falava lá em chinês, lá ia o chinesedo lá... começava a gritar porque eles estavam eufóricos, mas eu perguntava pro tradutor o que estava acontecendo. Não, é que ele vai levar o pessoal ali para comer carne de cachorro. Eu falei, que beleza, então. Daí eu ia mais no tradicional, e a gente ia nas lancherias mais que a gente conhecia. Sim. Os velhos hambúrguer, velha batata frita, mas é uma coisa assim que eu saiba, não, mas pode ter acontecido. Mas a carne que tu comeu pelo menos era boa. Era boa, não, tranquilo. Era boa. Fui bem tratado. O Arthur Lorde, ele pergunta o seguinte, Sotile, quem foi melhor, tu ou Pelé? Ele não jogou o Campeonato Gaúcho, né? Não jogou. Não sei. Por exemplo, esse ano eu tenho 3 gols, né? Fiz 3 gols pelo Pelotas. O Pelé não fez nenhum. É verdade. O Maradona também não fez. Não. Então, hoje, em termos de números, tu tá na frente. Eu tô na frente deles. Sou lembrado aí muitas vezes Pelé dos Pampas, como se diz. Pelé do Sotigol. Sotigol. Sabe que tem um perfil teu no Twitter que é um perfil... Tu tem o teu perfil no Twitter que é tu que faz mesmo. Isso. Mas tem um outro que é o fake, que é o Sotigol. Sotigol. Então ele escreve um monte de coisas engraçadas que o pessoal curte.
E parabéns para ele por toda essa história que ele eu tenho que agradecer porque ele ao mesmo tempo divulga o meu nome, então é uma coisa muito, muito legal e o pessoal curte muito isso. Então agradeço a ele, com certeza ele vai ver essa reportagem. Não conheço ele pessoalmente, mas é um trabalho bem legal que hoje a mídia, a internet facilita bastante isso. É verdade. Sotile, quero te agradecer a entrevista, obrigado e boa sorte aí, né? Se tu vai encarar esse mundo da política aí ou vai continuar jogando aí nos campos amadores aí do Rio Grande do Sul. Mas eu que agradeço a oportunidade, né, essa entrevista, colocar um pouco da minha história para quem gosta do Sandro Sotile. Com certeza muitas pessoas me admiram como pessoa, me admiravam como jogador. Então, se tem uma história de vida, acho, e ter deixado um legado, principalmente para o futebol gaúcho, isso eu acho que vai ficar para sempre, né? Isso que é bonito, ter uma história positiva, uma história linda, que me orgulha ter contado desde onde que eu comecei, até onde que eu cheguei, e sempre assim dando o meu melhor, porque não fui o melhor, acho que mas eu tentei sempre dar o meu melhor, isso sim, isso que me satisfaz muito. A gente só ficou triste com o Filipão que tu não estava na lista da Copa, né? Eu também fiquei triste, por isso que eu fiz essa opção para parar esse ano, porque senão ia me frustrar. Então fico triste com isso, mas Filipão, um dia eu vou encontrar ele e vou pedir explicações, porque não levou Sandro Sotile, né? O Pelé dos Pampas. Este foi Sandro Sotile aqui no Serra Esporte Clube. Gostou do bate-papo com o mito Sandro Sotile? Então te inscreve aqui no Serra Esporte Clube, meu canal aqui no YouTube. Aproveita aqui, ó, clica aqui do lado e assiste os outros episódios aqui do Serra Esporte Clube. Valeu!